Boa tarde, galera. Aqui novamente o Paulo, da página Aqui é Bolsonaro. Estou na casa de Carlos Bolsonaro. Muito obrigado por receber. Esse é o Henrique, meu amigo pessoal. Galera. E o seguidor também da página Bolsonaro também veio prestigiar aqui o nosso evento. E aqui é Bolsonaro, né, cara? A gente vai a Brasília, vem à casa dos Bolsonaro, a gente leva a sua mensagem, o seu recado, a sua pergunta à família Bolsonaro. Primeira pergunta, então, com o nosso querido Henrique. Bom, primeiramente queria agradecer aqui o Carlos pela receptividade, um cara super simples, super aberto ao diálogo. Enfim. Até demais, né? Pô, um cara muito tranquilo, realmente. É verdade. São particularidades, falamos aqui, mas somos todos aqui, jogamos no mesmo time, fica tranquilo aí, pessoal. Isso aí. Mas enfim, Carlos, é notório que hoje no Brasil a imprensa e as universidades, esses dois segmentos principalmente, têm feito um trabalho assim descarado de doutrinação marxista, por táticas de Gramsci, enfim, etc. Contra tudo isso, a direita no Brasil milagrosamente tem conseguido não só sobreviver, mas como crescer. Não tão na velocidade que a gente gostaria, obviamente, mas enfim, a gente tem crescido, a gente tem ganhado voz ultimamente. Gostaria de saber a sua opinião, quais são os nossos próximos desafios daqui para frente? Henrique, Paulo, antes de mais nada, obrigado pelo carinho. Vocês sempre que quiserem serão bem-vindos aqui para a gente bater um papo, expor aos colegas aí, aos amigos, as dúvidas que eles tenham também. Então, seguindo a linha da tua pergunta, Henrique, não há como negar que o trabalho que a esquerda tem dentro dos meios de comunicação, dentro das instituições de ensino, ele já ocorre há décadas, e para você quebrar essa hegemonia é extremamente complicado e demorado numa sociedade que a gente está cada vez querendo ver respostas mais rápidas, né? Mas eu acho que tem um ponto positivo no que acontece hoje em dia, é que atualmente você tem a internet, que graças a ela você tem conseguido levar a informação de uma maneira diferente para pessoas curiosas que não se sintam representadas por algumas ideias, no mínimo estranhas quando são colocadas, né? Mas além da internet, se você não tiver uma pólvora para dar um tiro, ela não vai ser acionada. Então quem são as pólvoras nesse momento, né? Nós temos aí grandes pessoas que você sempre filtrando nós sempre vamos tirar coisas boas. Não adianta, ninguém nunca vai ser perfeito, nunca vai nos agradar plenamente, né? Com certeza. Mas de cada um vamos tirando alguma coisinha e esse pensamento, esse sentimento vai sendo expandido. O professor Lauro de Carvalho, o próprio Rodrigo Constantino. Devemos muito a ele. O Taiguara agora, tem o pessoal do Terça Livre que é muito bacana também. Eu não quero ser injusto, mas tem muita gente que acaba sendo referência para nós e que de pensada em pensada nós vamos tirando ideias, evoluindo, e a gente está vendo aí o crescimento da direita no Brasil. De uma maneira meio torta, mas eu acredito que quando nasce do coração, ela é mais sincera e sem dúvida será mais duradoura para um futuro próximo. Certo, aí. Seguindo então as perguntas aí, que tem uma segunda pergunta. Vou deixar você fazer a primeira. Tá, então a pergunta aqui enviada para mim lá pelo nosso Instagram, da galera do Direita Pernambuco. Aliás, um forte abraço, conheci o pessoal da Direita Pernambuco no dia do impeachment lá em Brasília. Perfeito. Pergunta da Direita Pernambuco ao Carlos Bolsonaro: quando a família Bolsonaro estará assumindo um papel de liderança à frente dos grupos de direita já formados no Brasil? De liderança e coordenação dos grupos, essa é a pergunta proposta aí do Direita Pernambuco. Poxa, Paulo, primeiro, antes de mais nada, eu queria dizer que nada do que está acontecendo foi programado. Tudo sempre foi de uma maneira muito espontânea, e essa espontaneidade eu acho que dá uma credibilidade muito maior do que algo que possa ser tramado. Mas é lógico, a partir do momento que essa espontaneidade surge, você tem que organizar. E eu acredito que está existindo uma certa organização por parte das pessoas, de grupos espontaneamente, que vão formando suas linhas de pensamento e não necessariamente tenham que concordar 100% conosco. Nós somos vozes ali no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na Câmara Municipal dos Vereadores do Rio de Janeiro, que vamos aí difundindo nossos ideais e sempre aprendendo com outros grupos que têm algo a nos acrescentar também. Então eu acho que essa simbiose é muito mais saudável do que você tomar postura e dizer que é o dono da razão por algum motivo. Então, enquanto isso está sendo salutar, a gente vai levando isso adiante, Paulo. Acho que a essência da pergunta
por aí. Até porque com toda a guerra política que vem ocorrendo, a família Bolsonaro for parar para organizar os grupos, a gente mesmo se organiza e vai seguindo e apoiando a família Bolsonaro, como o Carlos falou, de uma forma espontânea, cada um fazendo, apoiando o seu ponto de vista, de acordo com a direita, de acordo com a família Bolsonaro. Seguindo aqui mais uma pergunta da direita Pernambuco: quando vocês vão vir a Pernambuco para tomar uma caipirinha com a rapaziada do direita Pernambuco? Vocês querem saber, tomar uma caipirinha com vocês? Para mim vai ser um prazer, né? Eu antes de mais nada, eu me sinto lisonjeado aqui, Henrique Paulo, porque eu sou só um vereador aqui da cidade do Rio de Janeiro e a consideração que eu tenho por pessoas... É nacional. Acaba sendo nacional, né? É o que meu pai, às vezes, acaba trazendo pra gente, né? E eu costumo encarar isso como uma coisa boa, uma coisa bacana, até para mim mesmo poder estar sempre estudando, aprendendo e evoluindo, para que eu possa passar a mensagem adiante, né? Quanto a caipirinha, a oportunidade. A galera da direita de Pernambuco tá lá, já estão esperando a família Bolsonaro chegar lá. Para mim é um prazer. É complicado porque às vezes a agenda do meu pai não bate com a minha. Né? São momentos raros que a gente tem em família e a gente de vez em quando tenta forçar essa situação de estar junto, viajando todos os estados, porque é a única maneira de a gente poder acabar ficando junto. A última vez que meu pai esteve em Pernambuco, infelizmente eu não fui, mas eu, se não me engano, lá estava com ele. Sim, lá está sempre. Tá. Então o que importa é que está sempre alguém com ele e a gente tem sempre um momento de reunião para bater o papo sobre isso aí. Correto. Certamente na próxima vez vamos tomar uma caipirinha aí na próxima da direita de Pernambuco, fica atentos aí quando o Bolsonaro forem a Pernambuco, vocês já preparem a caipirinha aí para atender os Bolsonaros. Carlos, conta pra gente assim, como é que é a sua rotina aqui no Rio de Janeiro, assim, em relação à política? Quais são as principais dificuldades, as conquistas que você tem tido aqui no Rio de Janeiro, como vereador? Henrique, vamos lá. É uma pergunta um pouco... Talvez eu não quero ser indelicado com meus colegas vereadores, tá? Mas é comum você, quanto menor a esfera de poder, o seu debate sobre assuntos ideológicos também ser menor. E tem pessoas que têm outras prioridades que não são as suas também. Então, às vezes, você construir uma ideia dentro do parlamento, tratando de Câmara de Vereadores, é algo difícil, é algo complicado, mas a gente não desiste nunca não. Aqui agora, no Plano Municipal de Educação, onde a Prefeitura enviou o assunto sexualidade para a molecada de 6 anos de idade nas escolas, nós já temos um corpo muito forte de vereadores já, com assinaturas o suficiente para barrar essa tentativa do prefeito de incluir isso no Plano Municipal de Educação. Então, através desse nosso poder que a gente acaba tendo sendo vereador, eu sempre tento levar para meus colegas uma mensagem um pouco diferenciada, num ponto de vista um pouco diferenciado, porque cada um tem seu momento e, infelizmente, a maioria deles ainda tem um pensamento ainda que, quando não concordam conosco, é extremamente o oposto, né? Mas só que tem um ponto positivo nisso tudo. A esquerda, ela está tomando pancada de quanto é lado, porque a roubalheira está aí, e eles estão perdendo a cabeça, e naturalmente, devido ao desespero deles, colegas vereadores se colocam no nosso lado automaticamente, visto que a resposta dada diante da circunstância, quando relacionada à esquerda, é totalmente esquizofrênica. Então, naturalmente, aí, a gente agradece aos esquerdistas, está sempre fazendo a propaganda em prol do nosso movimento, do nosso sentimento nacional. Então, é por aí, construindo ideias. Eu tenho projetos aí que foram aprovados, se tornaram leis ali na Câmara de Vereadores, onde a proibição de galhardetes, galhardetes são aquelas placas que eram penduradas em postes no passado, que emporcalhavam a cidade, se chovesse, você causa uma calamidade. Eu fui autor do fim do voto secreto também na Câmara Municipal em 2001, faz tempo pra caramba. Bom, estou ficando velho pra caramba. Você me desculpe o mau jeito, eu boto a mão na lista toda hora aqui, porque eu saí agora de uma cirurgia de aliás, você foi eleito, acho que mais jovem, né, com 17 anos. O mérito, sem mérito nenhum, tá? O mérito do papai aí, meu pai sempre foi uma pessoa forte, não nasceu ontem, como alguns tentam. Então aí, o trabalho já vem de muito mais de 25 anos. Eu fui eleito primeira vez vereador em 2000. Então, tomei posse em janeiro de 2001 e eu tinha que ter 18 anos no dia da minha posse. Então, fiz 18 anos no dia 7 de dezembro de 2000. Então, por 23 dias eu me tornei elegível, né? E aí saiu um novo bolsonarino, uma pessoa... que veio muitos, né? Que veio muitos, né?
Não, enfim, eu acho que o que faz a cabeça das pessoas não é o sobrenome. Não, com certeza. É a família, e tenho certeza que nós temos o mesmo sentimento, o mesmo ideal, independentemente de ser Bolsonaro ou não. Daqui para frente vão surgir muitas pessoas de cabeça boa, e isso aí, pessoal. O ideal é sempre seguir uma ideia, né? Não necessariamente um sobrenome ou uma figura. Sobrenome não faz ninguém. Então você fazendo parte do plantio dessa sementinha, com certeza, não é esquerdista que te derrube no futuro. Né? Até porque, independente de ser Bolsonaro ou não, se você começa a se envolver com as corrupções que muitas das vezes a esquerda está envolvida, isso acabou, acaba com você e com o nome. Então, né, parabéns aí ao Carlos Bolsonaro, que foi o eleito mais jovem aqui como vereador do Rio de Janeiro. Segunda pergunta lá dos seguidores da nossa página aqui é Bolsonaro. Carlos, adicionar direito constitucional no ensino fundamental e médio não seria a melhor forma de ensinar os direitos individuais sem ter o kit gay, por exemplo? Essa pergunta é do Henrique Marques, seguidor da nossa página aqui é Bolsonaro. Obrigado aí, Henrique. A gente vê que a educação nacional passa por um momento de degradação total, né? Onde... É proposital, né? Exatamente. É proposital. Onde eu ia tocar aqui agora. É algo que as pessoas pensam, como é que pode? Para que ensinar sexualidade para criança? É proposital. Você tem um governo que está no poder, que tem a necessidade de quebrar o seio familiar para comandar o grupo que ele quer. Então isso é notório, né? Então qualquer iniciativa que vá somar para que o indivíduo engrandeça individualmente, como por exemplo matérias nesse próprio sentido que podem ser discutidas, vem engrandecer nesse momento. Que é melhor do que você discutir sexualidade, Revolução Cubana, você discutir valorização de determinadas coisas que não agregam as pessoas como individualmente como seres humanos. Então eu acho que, antes de tudo, o ensino nacional ele tem que partir de uma consciência de que tem que mudar muita coisa, principalmente as inspirações aí dos nossos políticos ditos de esquerda. Sem dúvida. E lembrando, né, como eu já falei, o Henrique fez direito, é advogado, é da área de humanas, eu também fiz relações internacionais, sou de humanas, nós temos muito orgulho disso, e nós, exatamente por sermos de humanas, por termos estudado história, geografia, economia, nós sabemos muito bem que essa história de Revolução Cubana, de socialismo, marxismo nunca funcionou. Karl Marx deixou 2 filhas dele morrerem de fome. Como é que o cara pode ser tido como economista se ele não cuidou nem da família dele? Dependia da mulher dele enquanto ele ficava bebendo e escrevendo asneira lá. Demorou, se eu não me engano, foram 16 anos para escrever aquele livro. Então, nem a única coisa que ele fez direito ou fez de uma forma eficiente. Né? Então, é só estudando e desmantelando essas mentiras construídas. Né? Eu costumo dizer que socialismo é repetido 1000 vezes e vira verdade. E é o que acontece nas áreas de humanas e como na educação desse país. Lembrando, ano que vem, 2017, vai completar então 100 anos, um século que o marxismo, né, que o socialismo nunca funcionou. E aproveitar para mandar um abraço, conheci hoje na manifestação pró-Bolsonaro, a Júlia, lá de Niterói, filiada ao PSC, estudante de Relações Internacionais, e estava lá, mulher, de humanas, apoiando o Bolsonaro, que é uma pessoa que de fato estuda história e entende, não é apenas uma pessoa de cabeça vazia, que segue a doutrinação que o seu professor está dando. Então, fica um recado aí a todos vocês que são de humanas, que fazem história, ciência política, relações internacionais, direito e todos os outros cursos e que sabem muito bem que essa doutrinação marxista do seu professor já passou, não deu certo, ele é só um marxista frustrado que está tentando fazer a sua cabeça, mas com estudo a gente se previne disso, ok? Lembrando também que não adianta ficar perdendo tempo discutindo com teoria que é inaplicável na prática, a verdade é essa. Então, mas deturparam Marx. Essa teoria dele nunca vai ser aplicada na prática, nunca vai dar certo. Então, perda de tempo discutir sobre isso, né? Bola pra frente, capitalismo opressor, que é a solução. Tentaram o socialismo em todos os continentes por mais de 100 anos e agora o Marx que foi deturpado? Não, o cara estava errado, assume que estava errado, não adianta. Um dos governos mais assassinos da história do mundo. Exatamente. Onde prega uma utopia totalmente inócua, porque não há como você valorizar todo mundo de uma maneira igual. Não. A meritocracia que faz o indivíduo crescer. Sem dúvida. E isso que faz uma sociedade salutar. É lógico, as injustiças do capitalismo existem, mas dentro dos moldes onde você pode avaliar outras possibilidades de governo, é a melhor possível. Sem dúvida. Então basta a gente aí sempre estar querendo conhecer, adaptar e evoluir nesse sentido. E eu já deixo o recado aos socialistas, o dia que vocês fizerem dar certo, eu vou ser o primeiro a ser socialista.
abandono a direita, mas eu quero ver na prática. Paulo, deu certo aqui em tal país, tá dando certo, vem pra cá, eu vou. Beleza? Mas na prática, teoria não, na prática aqui é Bolsonaro, é só realidade. Como conversamos ontem, né? Nem os alemães conseguiram fazer o socialismo dar certo, né? Então desiste. Não vai funcionar, né? Então vamos lá. Terceira pergunta da galera da página aqui é Bolsonaro, seguindo essa linha da doutrinação ideológica. Como combater a doutrinação socialista nas faculdades, mesmo com o projeto Escola Sem Partido, do qual você é líder aqui no Rio, aliás, excelente projeto, se os professores são marxistas? Por mais que tenha esse projeto que ele seja aprovado, como a gente vai evitar isso? O próprio professor já vem com essa carga, querer doutrinar o aluno e ele ser marxista. É extremamente complicado. Tem que ter um pontapé inicial, né? O pontapé inicial foi dado pelo Miguel Najib. Ele foi referência nacional aí no que se trata do projeto Escola Sem Partido. E nós, aqui da família Bolsonaro, nos abraçamos ao Miguel sobre essa ideia diante das informações que chegam até a gente o tempo inteiro. Sobre o professor querer impor a sua opinião ideológica diante do aluno o tempo inteiro, sob a pena de ter a sua nota modificada se você não concordar com ele. Então a gente prega temos aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, um projeto nesse sentido, para que o aluno não seja punido, um projeto somente orientador para o professor, onde o tempo inteiro as pessoas que são contra colocam como um projeto ditador, eles não tem o que falar, é sempre assim, né? Ditador, homofóbico, racista, fascista, enfim. Taxista, frentista, nutricionista e por aí vai. Por aí. Então, essa sementinha foi plantada, não só aqui na cidade, mas, se eu não me engano, em Brasília também existem mais de 1 ou 2 projetos que tratam desse assunto. É um movimento que tem crescido. E o mais importante nisso tudo é que, antes das leis serem aprovadas, eu acho que essa, não só discussão não, mas a colocação desse tema numa pauta é extremamente importante, faz crescer muito mais a credibilidade do debate do que simplesmente aprovar leis. Então, porque não adianta a gente pensar que aprovando lei a gente vai mudar alguma coisa. Correto, tem que de fato seguir. Tem que de fato seguir, as pessoas entenderem por que está acontecendo. Acho que assim, uma boa ideia seria um estabelecimento de penalidades. Por exemplo, um professor que descaradamente fosse um marxista ali, tivesse ali doutrinando, tal, que tivesse uma penalidade, que fosse desde uma demissão até responder um processo criminal, dependendo. Certo. Se eu não me engano, existem alguns pontos, algumas pessoas que são referências no YouTube quando se trata desse assunto. O Malafaia, por mais que discordem dele, enfim, eu costumo dizer que de cada pessoa você pode filtrar e tirar algumas informações que podem ser importantes. Com certeza. Ele tem vídeos no YouTube onde ele e pessoas ligadas a ele, pessoas importantes, orientam como você deve agir no caso de identificação de uma tentativa de imposição de uma ideia. Então é isso, a gente vai adquirindo conhecimento através da internet para que isso possa evoluir. O vereador não tem poder para criar nada que puna ninguém, né? As pessoas acham que a gente tem poder de solucionar muitas coisas, pelo contrário, a gente não pode fazer quase legislação nenhuma que gere gastos, que gere determinados tipos de punições, porque é considerado inconstitucional. Então, eu acredito que a gente só consegue mudar, de fato, essas situações que acontecem quando você pega um prefeito, um poder executivo, um governador ou então um presidente da República que tenha compromisso com a verdade, não somente com a sua vontade, para que você possa mudar isso. Porque normalmente as casas legislativas elas seguem sempre o poder executivo. Você constrói a ideia, mas se o poder executivo não tiver de acordo com a sua ideia, não adianta que você não vai adiante. Isso aí, e essa pergunta é do André Dário, lá da página Aqui é Bolsonaro. Obrigado, André. Valeu, André. E só para fazer abrir um parênteses aqui. Nas faculdades humanas, no qual você debate todos os tipos de ideias, e você pega praticamente a história da humanidade toda e tudo que já foi pensado na humanidade, as pessoas debatem sobre todo tipo de governo e todos os alunos saem marxistas. Tem uma coisa errada nisso. Não tem como todas as faculdades de história, por exemplo, todos eles concordarem com Marx num ambiente onde você concorda, onde você está debatendo. Você tem milhões de opções diferentes. Né? Exatas é uma coisa só, o aluno vai ter que sair dali sabendo que a gravidade existe. Agora, humanas, você pode pensar qualquer coisa, qualquer ideia pode ser diferente. Então, é um mundo onde várias ideias diferentes são debatidas e todo mundo sai com a mesma. Então, é evidente que está tendo algum tipo de orientação para que a pessoa saia com aquela ideia dali. Com certeza, sem dúvida. Não, tem um lado bacana que
que é comum a gente andar nas ruas hoje em dia e encontrar, lógico que não é a maioria ainda, mas alguns professores de história, algumas pessoas que entendem o momento hoje em dia e tendem a não seguir essa linha ideológica marxista. Sim, claro, cara. Eu mesmo tive um professor no colégio, aliás, um grande abraço aí ao Bartolomeu e ao Ivan, foram meus professores de História e Geografia. Eles mostravam a história o que foi, sem querer doutrinar a gente para um lado, A, ou B, ou C, enfim, aconteceu isso aqui, isso que você tem que saber. Então, é isso que a gente busca com um projeto Escola Sem Partido. Eu já não posso dizer o mesmo, né, que eu já tive professor que foi dar aula com camiseta de Che Guevara, né? Então... Infelizmente eu não posso... Né? Nada democrático Che Guevara. A neutralidade de pensamento, a pluralidade de pensamento é essencial para a formação do indivíduo. Né? Só que o que eles querem é formar bandos, como tem formado aos montes por aí. Infelizmente é o que acontece, mas eu acho que brevemente aí, talvez demore alguns anos aí, 2018, se Deus permitir, a gente consegue mudar o rumo dessas coisas. É isso aí, galera. Então, vamos lá para outra pergunta. Pergunta: como pode a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro entregar uma medalha de honra ao mérito para a Valesca Popozuda? A pergunta é de Diego Pimentel, que é lá do Nordeste, falou que Nordeste que é cabra da peste, gosta do Rio e ficou indignado com isso aqui no Rio de Janeiro. Diego, como pode? Vamos lá, Diego. Para você fazer o oferecimento da medalha para alguém, basta simplesmente um vereador fazer um requerimento, colher 17 assinaturas. Então ela é apresentada na mesa diretora e o presidente então faz a leitura do oferecimento da medalha, sendo aprovada em maioria simples, sem que seja necessária a maioria absoluta. Né? Mas só que a Valesca Popozuda, o nome dela não é Valesca Popozuda, o nome dela é Valesca da Silva Júnior Maria, e eu acredito que isso tenha sido o fundamental para que a medalha dela tenha sido aprovada por maioria simples, digo novamente, não são todas as medalhas. Ou seja, se tiver, exemplo hipotético, 50 membros, se 10 comparecerem no dia e 8 votarem a favor? Não, quando eu falo maioria simples é isso, a leitura de requerimento simplesmente, ela faz tornar-se, faz a legislação, o oferecimento da medalha ser aprovado. Mas no caso da Valesca ainda tem esse adendo ainda que o nome dela não foi exposto como tal. Fizeram como Valesca Popozuda, ele leu como Valesca Popozuda? Não. Ele foi ao contrário, leu como o nome de uma pessoa normal. Não, muito provavelmente talvez não fosse nem aprovado, né? Queiramos acreditar nisso. Talvez sim. Há um consenso também dentro da Câmara de que quando uma pessoa oferece uma medalha, essa pessoa que está oferecendo tem uma certa identidade com essa pessoa, então tendem a nunca reagir ao oferecimento dessa medalha. O sentimento é esse, pessoal. Você me desculpe. Quando a gente consegue identificar, você consegue pedir uma verificação nominal para que isso vá adiante. E eu acredito que, de vez em quando, a gente consegue uma vitória. Nós impedimos ali a realização do oferecimento de uma medalha para uma invasão ao lado da Câmara de Vereadores, recentemente. Medalha para invasão. Medalha para invasão. O vereador do PSOL levou isso adiante. Mas, se eu não me engano, nós não aprovamos também a medalha para o Maduro, ou se foi aprovada, foi uma guerra muito grande. Mas o que é importante nisso que a gente está falando aqui? Você quando pede nominal na votação dessa, você traz para a discussão, você traz o cara que não está interessado no que está acontecendo a ficar interessado. Então, de tudo que é ruim, a gente tira uma coisa boa. Correto, Então, eu sinceramente, independente de quem seja Valesca Popozuda, não, acho que seria muito mais coerente dar essa medalha de honra mérito a uma professora, né, a um bombeiro, a um PM do Estado do Rio de Janeiro, a uma pessoa que algum servidor público de fato tenha feito, continue trabalhando, alguém que esteja se aposentando, sabe? Uma professora que depois, ao longo de vários anos, deu aula na rede pública do Rio de Janeiro, dá uma medalha de honra pelas aulas. Acho que isso é muito mais válido e serve um exemplo muito melhor para a sociedade carioca do que para uma pessoa, enfim, que não seja um servidor público, não tenha feito algum trabalho direto para a sociedade em si. Temos diversos nomes, um repertório imenso de pessoas que realmente mereceriam, né, receber uma homenagem dessa. Né? Infelizmente, a gente vê que muito no Brasil o que é bom é deixado de lado, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. 2018 está aí, a gente vai começar a mudar de mentalidade, né? Esperamos. Até lá a gente... Mas assim, é complicado falar. Eu não quero defender Valesca Popozuda, não quero defender ninguém não. Mas tem gente que é importante para mim e tem gente que não é importante para você, cara. Então é lógico que existem pessoas muito capacitadas que merecem e acabam não recebendo. Mas as pessoas têm suas diversas opiniões. Você tem vereadores ali que são eleitos por terem ideias, tem vereadores que são eleitos por defenderem a Valesca Popozuda. Então, enfim,
é algo realmente, infelizmente, que tá na nossa sociedade e acontece.